Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja o Senhor por esse dia, por esse momento, pelas nossas vidas, pela sua vida, que vai ver e ouvir essa mensagem. Louvado seja o Senhor por alcançar seu coração, por animar você, por te ajudar você a ativar sua fé. E essa mensagem, eu acredito que ela é para nos motivar. É igual a turbina, né? Ela só vai haver energia na nossa cidade se aquelas turbinas que tem lá na usina, elas funcionarem. Da mesma forma que dentro de nós existe uma fé que ela é maior, ela é mais potente do que uma turbina, que quando ativada ela vai gerar energia. Então a nossa fé, quando ela é ativada dentro de nós, uma fé que crê no Deus vivo, uma fé que crê no Cristo ressuscitado, no Evangelho da graça, então, querido, a gente vai poder se posicionar da forma como Deus quer que a gente se posicione. Nós não podemos dizer que servimos a Deus apenas por obras. Não, a Bíblia diz que nós agradamos a Deus vivendo em fé, né? Então, querido, a fé ela é essencial, a fé ela é poderosa, a fé ela é magnífica, ela está no nosso coração. A Bíblia diz que Deus ele repartiu a cada um a medida de fé. Então é algo que a gente precisa e deve vivenciar uma vida de fé. Amém? Então eu quero começar no Salmo de número 30, versículo 5, a parte B do versículo, que diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Então o choro está associado à dificuldade, o choro está associado a momentos que não está tão favorável, que não está como a gente gostaria que estivesse, sabe? Mas a forma que Deus quer e gostaria que a gente esteja e venha estar é vivendo em fé. Amém? Então o choro ele está associado a isso, a momentos difíceis, a momentos desfavoráveis. É só um momento. É só um momento. Amém? O choro está associado à situação desfavorável, né? Porque é isso que ele representa, uma situação desfavorável, né? E a gente não pode se submeter a isso. Aquilo ou aquele a quem a gente se submete, é isso que vai ter o domínio ou um comando sobre nossa vida. Então, se a gente for se submeter a situações difíceis, a momentos, então, querido, isso vai ter domínio sobre nossa vida. Vai nos tirar totalmente do foco de Deus. O momento em que Pedro ele sai do barco, ele começa a caminhar, ele tinha um foco, ele tinha um destino. A porta estava diante dele, Jesus estava lá. Mas a partir do momento que ele passa a olhar para a situação, para os acontecimentos externos, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Sabe, isso não é diferente que na nossa vida. Quando a gente deixa de priorizar Deus, priorizar a palavra e passa a priorizar ou olhar para situações, para a dificuldade, os momentos que não são favoráveis, aqueles momentos que a gente gostaria que não estivesse daquele jeito, mas gostaria que estivesse melhor. Sabe, minha irmã, isso é uma oportunidade que a gente tem de ativar a nossa fé,
de crer na palavra, de crer no Evangelho e vivenciar uma vida de relacionamento com Deus. Então não desperdice o seu tempo olhando para os acontecimentos externos, olhando para quem está governando o Brasil ou não, olhando para os homens, olhando para quem está te favorecendo ou não. O teu maior favor, ele vem de Deus. Você tem que olhar para o Senhor. O teu governo é o Senhor, o teu governo é o governo do céu. Então precisamos nos posicionar dessa forma, né? A noite, ela está associada a trevas, a escuridão. E treva, querido, segundo a Bíblia, ela está associada à falta de conhecimento, né? Então, do mesmo jeito que havia no passado um povo gentil que vivia nas trevas, na falta de conhecimento, hoje existe não somente gentios, mas existe, querido, um monte de cristão sem conhecimento da palavra, um monte de cristão que se deixa ser levado, se submete apenas àquilo que ouve da boca de homens. Eu não digo, querido, que a gente não deve sentar e ouvir uns aos outros, mas a gente deve ouvir aquelas pessoas que ouvem Deus, que têm vida e relacionamento com o Senhor. Mas a pessoa mais indicada para a gente ouvir é o Senhor. Sabe que Jesus, ele tem um púlpito, e esse púlpito é o meu e o teu coração, e é exatamente lá que ele quer ministrar, e que a gente precisa estar sensível a isso para ouvir ele. Aleluia. Da falta de conhecimento, o Senhor, lá no livro do profeta Oséias, o Senhor mesmo diz por meio do profeta: o meu povo perece, sofre danos, sofre perdas por falta de conhecimento. Porque uma vez que a gente procura buscar o conhecimento de Deus, o conhecimento do alto, como está escrito lá em Filipenses, quando a gente se dedica a buscar o Senhor, buscar o conhecimento, procurar conhecer o Senhor, isso é buscar Deus. Buscar Deus, querido, não é igual os homens falam, pregam por aí, que para buscar Deus você tem que ir lá para a chamada igreja, para as quatro paredes. Eu não estou dizendo que é errado a gente se reunir como igreja em um lugar, mas é errado a forma como falam, a forma como ensinam, e o povo se submete a isso, a engano. Mas uma buscar ao Senhor enquanto se pode achar, uma busca, querido, primeiro eu tenho que ter um posicionamento, uma disposição para buscar, procurar conhecer Deus. E a única forma de eu conhecer Deus, querido, é pelo conhecimento da palavra, é uma vida de intimidade com o Senhor. Amém? Então a noite, ela está associada a isso, a treva, a escuridão, falta de conhecimento. Mas ele diz: mas a alegria vem pela manhã. O amanhã, o dia está associado à luz, luz está associada ao conhecimento da palavra. Então, uma vez que o conhecimento chega a mim, eu preciso ter um posicionamento de andar no conhecimento de Cristo, de andar na luz. E eu só vou andar na luz quando eu andar no conhecimento de Cristo. Sabe, meu irmão, isso a gente precisa absorver verdades como essa e guardar no nosso coração. Aleluia. Deus é bom. Mateus capítulo 4. Mateus 4, 15. Ele diz, ó, isso é Jesus falando. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Então Jesus está falando aqui de um povo que não era judeu, de um povo
que não conhecia o cristianismo, de um povo que não conhecia Deus, que não conhecia a palavra. Aí diz assim: o povo que vivia nas trevas, o povo que vivia na ignorância, um povo que vivia na falta de conhecimento, viu uma grande luz. Agora eu te pergunto, quem era essa grande luz a qual o Senhor ele se refere aqui? Se não era Ele mesmo trazendo conhecimento do Pai para aquele povo. Porque ele diz: raiou, eles viram uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Então viver nas trevas, viver, querido, na escuridão, é viver na falta de conhecimento. E quem vive na falta de conhecimento não sabe para onde vai, está andando na escuridão. Então tudo que disserem é aceito. Tudo que abrirem a boca e disserem para as pessoas muitos se submetem. E aí, querido, onde vem uma escravidão desgraçada sobre a vida das pessoas. Mas quando você aprende que aquele que está em Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, não está se referindo a templos, a quatro paredes, está se referindo a eu e você, a cada cristão, cada filho de Deus se posicionar e se esforçar para buscar, procurar, conhecer o Senhor. O que Jesus diz no Evangelho, Jesus diz que procurai conhecer as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então tem que se esforçar, meu irmão. Você não pode ser um cristão apenas de banco, de sentar e ouvir tudo que te disserem e você acreditar em tudo que te disserem. Você precisa conhecer Cristo, você precisa conhecer seu Pai, você precisa ser íntimo do seu Pai, de Cristo, o Espírito do Senhor que habita em você. Meu irmão, a gente começa amanhecendo o dia dando um bom dia para Ele. A gente começa, querido, perguntando o que fazer naquele dia, como fazer, pedindo para Ele para dirigir seus passos, dirigir sua vida, te conduzir no teu dia a dia. E assim, querido, começa um desenvolvimento para uma relação pessoal com Deus. E aí, querido, a gente pode gerar no nosso coração fome e sede por Deus, pela palavra, pelo conhecimento. O problema do povo no deserto foi deixar de priorizar Deus e priorizar o homem. Deixaram de buscar em Deus, confiar no Senhor, que era a única coisa que Deus queria, era que eles confiassem no Senhor. Mas não, eles começaram a murmurar e reclamar com Moisés, pedindo água para beber. Então, quando deixamos de priorizar Deus e priorizar os homens, a única coisa que você vai ter é decepção. É piorar a tua situação. Então busque Deus, querido. Procure conhecer o Senhor. Se esforce para conhecer a palavra, para estudar a palavra. Se você não entende, quando você lê um versículo, não queira se apoiar no seu próprio entendimento, mas procure conhecer a palavra como ela é. Convide o Espírito de Deus a te ensinar. Disponibilize dicionários bíblicos em teu favor para você procurar conhecer a palavra de verdade. Essa é a vontade de Deus, meu irmão, para a nossa vida. É a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, querido. Para que a gente possa entender que dentro de nós existe uma turbina de Deus, uma fé a qual nós podemos ativar ela, querido.
e não se submeter a tudo que vem, a tudo que dizem, a tudo que falam. Não se submeter a qualquer situaçãozinha que quer te parar, te tirar da caminhada, te afastar da palavra, te afastar do Senhor. Veja o que você ouve, veja o que conversa, veja o que conversa. Passe a ouvir Deus, passe a conversar com Deus. Passe a ouvir Deus. Amém? Então, é isso que eu queria passar. Primeiro para a minha vida, né? E para a sua vida. Que são verdades que a gente precisa ouvir, não somente ouvir, mas guardar. A gente não precisa escutar. Há uma diferença no escutar e no ouvir. Ouvir é a gente estar atento no que ouve e guardar em nosso coração. Escutar, querido, é você não dar a mínima de atenção. Amém? Então fica na paz. Até a próxima. Que o Senhor abençoe tua vida ricamente. E alcance o teu coração por meio dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom.